Vem aí o novo programa de aceleração do crescimento e o novo Minha Casa Minha Vida. Governo retoma Conselho de Ciência e Tecnologia. Novo plano de transição ecológica. Lula e Pepe Mujica no Congresso da UNE. Os destaques das redes sociais do PT e muito mais. Eu sou Karina Chagas e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 14 de julho de 2023. Esta produção do PTcast está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Eu sou mulher preta, estou usando vestido azul claro, sandálias brancas, meu cabelo é castanho na altura dos ombros e a cor na maquiagem que não pode faltar é o vermelho. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Belém do Pará irá sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025. E para iniciar os preparativos da COP30, como o evento é chamado, o presidente Lula esteve no último domingo em Letícia, cidade colombiana que faz fronteira com o estado do Amazonas. E no início da semana, o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, repercutiu a participação do presidente Lula nesta reunião técnico-científica. O parlamentar destacou a retomada das ações do governo federal para o controle do desmatamento e o atendimento a populações indígenas, como os Yanomami, e falou sobre as próximas medidas para a proteção da floresta amazônica. O próprio presidente Lula, junto com Gustavo Petro, já fez alguns anúncios daquilo que deve se aprofundar, então deu nessa cúpula amazônica, que é a necessidade de se criar um observatório geral da Amazônia por tudo aquilo que a Amazônia pode oferecer em termos de oportunidade para os desafios que a gente tem do ponto de vista do desenvolvimento, de enfrentar a pobreza, de enfrentar o baixo índice de desenvolvimento humano, né, de toda a população da Amazônia. Já na terça-feira, durante o programa Conversa com o Presidente, Lula falou sobre os próximos anúncios do seu governo, como o relançamento do Programa de Aceleração do Crescimento e o novo Minha Casa Minha Vida, que deverão movimentar ainda mais a economia do país. Nós vamos lançar muitos programas agora no mês de julho, para que em agosto a gente comece já com o carro a 100 por hora. A gente não vai dar mole, não. A economia vai voltar a crescer. E eu quero falar isso olhando na cara de quem está nos assistindo. A economia vai voltar a crescer, a inflação vai continuar caindo, sabe? Os juros vão ter que baixar. É importante ter claro que o juro precisa baixar para que a gente possa ter crédito disponibilizado a custo baixo para que o povo que quer empreender possa pegar dinheiro emprestado. E aí a gente vai começar a melhorar o salário, a gente vai fazer mais política de inclusão social, a gente vai investir muito na pequena e média empresa, no pequeno e médio empreendedor e tudo vai voltar à normalidade nesse país. Ainda na terça-feira, o editor do site de notícias do PT, Humberto Rezende, comentou a entrevista que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu ao portal G1. O ministro falou sobre o novo plano de transição ecológica, que será lançado em breve pelo governo Lula. Tinha um grupo ali no Ministério da Fazenda fazendo um grande mapeamento de como o Brasil pode aproveitar oportunidades que o país tem, que pode ser uma grande vantagem em relação ao resto do mundo e que podem renovar a nossa indústria já totalmente sintonizada com as demandas do século XXI. E quais são essas demandas, né? Uma redução da desigualdade, que sempre foi uma bandeira muito forte do governo Lula, e outra, uma indústria não poluente, uma indústria mais sustentável. No último dia 12, o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comentou sobre o andamento da CPMI do golpe, que ouviu na terça-feira o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Quer dizer, teria ouvido se ele tivesse falado. Mas o ex-faz-tudo de Bolsonaro se valeu de um habeas corpus emitido pelo STF e se manteve calado durante praticamente toda a oitiva. Se o Mauro Cid tivesse aberto a boca,
e contado que sabe, a CPMI acabava ontem, porque ele ia dizer todo o processo e como que Bolsonaro participou dessas articulações em que parte, inclusive das Forças Armadas, queriam com ele anunciar algum tipo de golpe, criar as condições para isso. Por isso tinha caminhão-bomba para explodir gasolina em Brasília, tinham atos como fizeram no dia 12, no dia da diplomação do presidente Lula, teve depois o 8 de janeiro e tinha as ameaças que Bolsonaro fazia, querendo desmoralizar a urna eletrônica e não reconhecendo a vitória do Lula. A ciência e tecnologia voltaram. O governo Lula anunciou a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia nesta quarta-feira. O Conselho é o órgão de assessoramento do presidente da República e o principal fórum de debate com a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo sobre a política nacional para a área. A última reunião ocorreu em 1º de agosto de 2018. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória. O presidente Lula e a ministra Luciana Santos entregaram medalha de Ordem Nacional do Mérito Científico a entidades e pesquisadores, entre eles a médica sanitarista Adele Benzaquem e o infectologista Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda. Os dois tiveram a honraria revogada pela gestão anterior em 2021. O presidente Lula também discursou na retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Para ele, o evento representa um basta ao negacionismo e ao obscurantismo. O real significado desse evento, contudo, vai muito além dos atos formais. Estamos reunidos aqui hoje para dizermos alto e bom som: chega de obscurantismo, basta de negacionismo, chega de jogar cientistas às fogueiras, não mais aquela da Idade Média, mas as que a mentira e o discurso do ódio acenderam na internet e em grupos radicais na nossa sociedade. Já na quinta-feira, o secretário-geral nacional do PT, Henrique Fontana, comentou sobre a resolução do Diretório Nacional do partido sobre os 6 primeiros meses do governo Lula com o lema Brasil do presente e do futuro no rumo certo. A forma como o Brasil se recolocou no tabuleiro global sob a liderança do presidente Lula é exemplar. Então isso começa a dar resultados. Inflação controlada, queda no preço dos alimentos, o emprego começa a crescer, todas as previsões de crescimento dos analistas econômicos vão sendo superadas. O país voltou a ter um conjunto de programas. Então, a retomada de todos esses programas, a retomada da distribuição de renda, o crescimento como vetor fundamental do país, a recolocação do Brasil no cenário global, trazendo grandes resultados para o país. Tudo isso nos anima e nos dá força para ir mais adiante e buscar resultados ainda melhores no futuro. O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que cria o novo Minha Casa Minha Vida. Entre as novidades estão a ampliação do acesso a novas faixas de renda, a redução de taxas e o aumento do subsídio para aquisição de imóveis. Durante a cerimônia de lançamento, o presidente lembrou que o déficit habitacional é um problema histórico e crônico no Brasil e que as moradias do programa deverão ter mais qualidade com as novas regras. Todo mundo gosta de umas coisas com certo padrão. Um vaso sanitário decente, um chuveirinho decente. É porque as pessoas querem ser respeitadas na sua mais importante intimidade. Então eu queria que vocês levassem em conta essa evolução. Já estamos com 40 metros quadrados, já melhorou. Tudo isso está acontecendo num momento excepcional do Brasil. O país parece que voltou a se encontrar com a normalidade. Quem falou hoje ao jornal PT Brasil sobre o discurso emocionante de Lula e a relação dele com a UNE foi a secretária nacional de Juventude do PT, Nádia Garcia. O presidente Lula é o único presidente eleito no período, né, de democratização que já foi a um congresso da UNE. Ele foi no congresso da UNE em 2009, em 2011 e agora volta em 2023. Traz para a gente também
muito claro qual é a importância que ele dá para a educação, para as entidades estudantis. O Lula sempre foi um grande parceiro das entidades estudantis, em especial da UNE. Ver o Lula falando sobre como foi o processo de formulação e de implementação do ProUni, do ReUni, do FIES, como ele tem uma história ligada totalmente à história da UNE. Não estava somente o presidente Lula, estava também o ex-presidente do Uruguai, o querido Pepe Mujica, e foi um momento muito especial. Os estudantes estavam todos muito emocionados. A gente teve caravanas saindo de todos os lugares do país, uma galera do Amapá que pegou barco para depois pegar ônibus, para poder chegar aqui numa viagem de dias. Agora vamos saber da Duda Merini, gestora das redes sociais do PT, quais foram as nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana. O que você traz de novo pra gente, Duda? Oi, Karina! Olha o passarinho cantando, que coisa bonita! Além de domar a inflação e emplacar uma reforma tributária desejada há décadas, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda conquista corações tocando Beatles no violão. É funcionário do mês ou não é? A Maria comentou em nosso Instagram. É o Rodrigo Hilbert da política brasileira. A escolha era fácil demais, não era? Outro post que bombou essa semana foi a notícia de que o povo brasileiro está conseguindo encher cada vez mais o carrinho nos supermercados. O efeito Lula na economia é inegável. Tem gente que vai dizer que é sorte, mas por aqui a gente gosta de chamar de trabalho duro e muita competência. A Késia comentou no nosso post. Só vai achar ruim quem não gosta de ver o ser humano comendo bem. É isso, Késia. Quando tiver mais gente com comida na mesa, você vai lá e faz o L. Deixe você também um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook e o TikTok. E quem sabe semana que vem você não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada! E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, vou deixar novamente esse recado. Clica aí no botão seguir para não perder nenhum episódio. E se você gostou, por favor, deixe as 5 estrelas na avaliação, porque a gente adora estrelas. E faça como a Auriceia Fraga e deixe um comentário pra gente lá no YouTube. Ela escreveu assim: o presidente Lula e equipe não têm medido esforço para realizar os projetos de sua campanha eleitoral. É isso mesmo, Auriceia. Em 6 meses o governo já fez muito e vai continuar fazendo. O Brasil merece. E eu vou aproveitar a deixa da Auriceia e fazer um convite para vocês. O jornal PT Brasil está produzindo uma série de entrevistas sobre os primeiros 6 meses do governo Lula, com a participação de parlamentares, dirigentes e integrantes do governo, para comentar as principais realizações desse primeiro semestre de gestão. Eu, Karina Chagas e a Amanda Guerra trazemos nas próximas 2 semanas esse bate-papo sobre os avanços que o Brasil já alcançou neste ano. Não deixe de conferir na TV PT, de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da manhã. E antes de me despedir, eu tenho que deixar outro recado para vocês. O 13 Minutos vai fazer uma pausa e volta na primeira semana de agosto, com mais novidades do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ótimo final de semana a todas, todos e todes. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos. Até lá!